Então, como é muito oportuno, gente, hoje nós vamos falar aqui de cura física, saúde é o nosso estado natural. A gente tem um canal no YouTube, ele chama Luz e Lei Divina Ser Luz. Então nós temos vários vídeos, palestras, estudos, coisas mais específicas da Umbanda, outras coisas mais espíritas mesmo, não que a gente não pode nem segregar, separar tanto, né? Mas enfim, a gente coloca alguns temas para as pessoas buscarem mais ou menos dentro do que interessa ali no momento, né? E aí nós temos uma série de 30 ou 33 vídeos falando só de cura física. Né, fazendo alguns estudos, eu cheguei a encontrar com alguns fatores de curas de doenças radicais. E aí eu tive a intuição de fazer um estudo, obviamente me preparar, e aí eu fui intuído pelos nossos guias, mentores, né, para a gente fazer essa série de vídeos. Então ele é praticamente um estudo bem profundo sobre a saúde, o nosso bem-estar, como recuperar a nossa saúde em estado de doenças graves também, né. E aí, cada uma dessas palestras, eu estou trazendo algumas coisinhas que a gente fala lá. Então, hoje, vocês vão ter uma ideia do que a gente conversa lá nessa série, Cura Física, Saúde é nosso estado natural. Então, o tema é esse, gente, Saúde é nosso estado natural. Queria começar trazendo, assim, a importância, porque, geralmente, a gente acaba ignorando um pouquinho a nossa busca espiritual. No dia a dia, muita correria, né, muito contratempo, às vezes a gente foca muito na questão da prosperidade só financeira, do sucesso profissional, e a gente acaba esquecendo um pouquinho da nossa religiosidade. E aí não tem como a gente, num dia de tratamento físico e espiritual, não falar da importância, gente, da ciência espiritual unida à ciência humana, à ciência da matéria, dos médicos, né, dos cientistas da Terra. Porque a gente também tem uma certa tendência, alguns de nós às vezes, né, tem uma tendência a separar. Acho que eu só cuidando do espiritual, eu não preciso cuidar da ciência, ou seja, eu não preciso me medicamentar, né, usar os medicamentos ali alopáticos, ou então se eu estiver usando os medicamentos, passando por uma consulta médica da Terra, como a gente fala dos médicos da Terra, que eu não preciso cuidar da espiritualidade. Né, mas a espiritualidade nos lembra, muitas das nossas enfermidades, ou de algumas das desarmonias, não vamos para o ponto grave, não, vamos falar de algumas desarmonias que a gente tem na nossa saúde, às vezes não desceu para a parte física ainda, está ali no plano etérico, astral, ali no perispírito. Se eu já estou participando de um trabalho, seja numa igreja, seja num centro, não importa, mas um caminho de religiosidade bem vivenciada, de espiritualidade bem vivenciada, eu já entro num processo de cura. Porque é importante que a gente tenha em mente, gente, que uma enfermidade, quando a gente chega a ter uma enfermidade, ela não é um castigo. Ela realmente é um alarme que o nosso corpo dá, falando assim, tem alguma coisa errada. Analise a sua mente, analise as suas emoções e analise o seu corpo físico. Na sua vida também, o dia a dia, porque a nossa saúde está nos chamando a atenção, e quando já está no corpo físico, gente, é porque já desceu, porque como bem dito aí também, tudo começa na mente, né? Existe uma lei hermética, é uma lei muito profunda, né, da espiritualidade, que ela diz o seguinte: o universo é mental, tudo é mente, então tudo começa na mente. A gente poderia falar, mas Sérgio, como é que acontece? Vamos supor que eu tenho algum vício, a minha saúde é boa, e aí eu começo a desenvolver algum vício. Não foi o meu vício que gerou a doença? Vamos pegar um exemplo aqui de quem faz uso do fumo. Meu pulmão era normal, mas eu comecei a fumar, e aí eu comecei a ter problema no pulmão. Aí a gente poderia falar, não, mas realmente eu comecei a fumar, e aí que eu tive um problema no pulmão. Então não foi na mente que começou, foi quando eu comecei a fumar. Aí eu pergunto para vocês, aonde que começa a vontade de fumar? Na mente. Então a gente volta de novo para a mente. Então, alimentos que às vezes não são tão saudáveis, o que nos faz buscar o alimento? Pensamento. Aí baixa para o campo emocional, aí a gente sente o desejo e a gente se deixa levar. Então tudo começa na mente. A gente tem que estar muito atento a isso. E sempre correlacionando essa questão. Então, como é que eu vou alcançar a minha alma, o meu campo emocional, né, o meu campo espiritual com a ciência da Terra? Ainda não conseguimos. Aí a gente precisa buscar na espiritualidade, como a gente está fazendo isso. Então, qual é a regra geral? Unir a ciência espiritual com a ciência da Terra. Agora, tem uma peculiaridade aí, bem interessante da gente observar. A ciência verdadeira, absoluta, é a ciência espiritual. Se a gente for analisar, o que os cientistas da Terra estão tentando fazer? Imitar a ciência da natureza. Aí eles criam remedinhos para imitar a ciência da natureza. E aí a gente entra em contato com o quê? A nossa farmácia interior. Todos nós, o nosso corpo, gente, ele é uma máquina, entre aspas, né, um instrumento biológico perfeito. E foi engendrado, gente, por milhões, talvez bilhões de anos. Então é muito perfeito. Aí eu até dei um exemplo na última palestra aqui no Diálogo Consciencial,
que quando a gente se corta, o corpo sabe como se regenerar. A gente tem uma gripe, a gente tem alguma enfermidade, o corpo sabe como se curar. E se a gente avaliar mais profundamente, quando a gente toma um remédio alopático da ciência da terra, esse remédio ele não é para nos curar, vamos dizer assim, para aliviar um pouco o trabalho do corpo, para o corpo se autocurar, porque a cura o corpo já sabe realizar. Então, quando a gente toma um remedinho, é para auxiliar o corpo. Quando a gente faz até uma cirurgia também, é para auxiliar o corpo, uma cirurgia material, que eu digo, né? É para auxiliar o corpo, mas o próprio corpo já sabe como se curar. Só que quando a gente vem teimando, às vezes fazendo muita coisa errada, aí o corpo chega num nível de estresse, que essa homeostasia, que a gente fala um pouquinho, homeostasia é essa capacidade natural que o nosso corpo tem de se autocurar, né? Mas isso tem um limite, porque se eu sobrecarregar demais o meu corpo, vai chegar uma hora que ele fala, não dou conta mais. Aí a gente vai para os tratamentos cada vez mais sérios alopáticos. Aí é que chega esse link. Então o tratamento alopático ele vai dar um alívio para o corpo. Ah, estou com um problema no rim, vou tomar determinados remédios, certo? Para aliviar um pouco, para tirar a carga. E aí meu corpo começa a trabalhar para ver se consegue restabelecer, né, toda essa homeostasia, esse equilíbrio natural do meu rim. Então a gente precisa conciliar, gente. Quando o médico orienta, a gente precisa. Agora, por que esperar esse alarme da doença tocar, da enfermidade? Né? Espero que essa palestra, né, seja um alarme suficiente para cada um de nós, os nossos próprios pensamentos, a nossa rotina no dia a dia, já seja um alarme suficiente para não chamar a atenção dessa importância de cuidado que a gente tem que ter. Então, para a gente acessar essa farmácia interior, o que é importante? Eu preciso conhecer o meu corpo. E eu preciso dar leveza para o meu corpo no dia a dia. Ora, se eu estou muito estressado, extremamente estressado, o meu corpo vai começar a sucumbir, não vai? Aí a gente sente cansaço, ou seja, excesso de cansaço é o corpo pedindo um pouco de repouso, excesso de cansaço mental, às vezes emocional, tantas emoções oscilando, muito extremas, né, extremadas, que a gente sente um desgaste físico. E aí a gente começa a entender que o nosso corpo, gente, é um termômetro. O nosso corpo é um grande termômetro. Agora, se a gente não aprender a ler esse termômetro, quando ele está quente demais, quando ele está frio demais, se tiver frio demais, congela, não é bom. Se tiver quente demais, queima, não é bom. Então eu tenho que buscar o equilíbrio. Agora, se o meu corpo está me dando os sinais, eu não estou fazendo essa leitura desse grande termômetro, então está faltando essa conexão. E aí, como é que eu me conecto? Quando a gente quer se conectar com alguém, o que a gente tem que fazer com essa pessoa, gente? Procurar essa pessoa, conversar com essa pessoa, estar mais próxima dessa pessoa, não é? E quando a gente quer se conectar com o nosso corpo? A mesma coisa. Então a gente precisa se olhar mais, sentir mais, quando eu me alimento, isso aquilo faz bem para mim, isso aquilo cria um peso. Então eu tenho que começar a observar, uma coisa que a humanidade tem feito pouco. Não tem conhecido o seu próprio instrumento, que é o corpo. E aí gera essa desconexão. Essa desconexão, tanto com o nosso corpo físico, quanto com o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional, gente, certamente vai vir essa enfermidade aí, cedo ou tarde, para nos chamar a atenção, como esse grande alarme, já que os alarmes cotidianos não foram suficientes. Eu não sei se vocês já viram essa frase, é uma frase que a gente usa muito nos nossos vídeos, que fala o seguinte: quem não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter que arranjar tempo para cuidar do quê? Da doença. Então é uma escolha. Qual é a minha escolha? Cuidar da minha saúde, prevenir, ou esperar a doença chegar e ter que cuidar da doença? E aí quando a doença chega e bate a porta, aí fica difícil cuidar da saúde, né? Porque a gente já entra no desespero da própria enfermidade, e aí é tanto tempo para cuidar da enfermidade, consultas, exames, remédios. A gente sabe que a nossa medicina ainda está evoluindo, então assim, muitos medicamentos geralmente têm aí um efeito colateral, coisa que a medicina espiritual não tem. Quando ela é bem vivida, né, dentro do equilíbrio, de forma correta, a medicina espiritual não tem essas contraindicações. Qual o propósito do nosso corpo físico? O corpo, essa máquina ou esse instrumento biológico perfeito, ele não existe apenas para nos dar vida. Então, às vezes a gente esquece do verdadeiro propósito da gente estar no corpo. Gente, o nosso corpo é o veículo do nosso espírito, é o veículo da nossa consciência. Vamos fazer uma comparação aqui. Alguém compra um carro só para ter um carro, ou você compra um carro para poder esse carro te levar nos lugares, facilitar a sua vida? Então o propósito não é só ter o carro, concorda? Mesma coisa o corpo. O propósito não é só ter um corpo. O propósito é entender para que esse meu corpo serve. E aí vem as questões das jornadas conscienciais. Enquanto o carro aqui na matéria nos leva a gente para os lugares do mundo, o nosso corpo nos leva para lugares espirituais.
em nível de evolução, de tomada de consciência. Então é importante a gente entender que, como um veículo da nossa consciência, a gente tem que entender esse corpo como um instrumento abençoado, emprestado, né, pelo divino dentro de cada um de nós e que merece todo o nosso cuidado. Então, onde está o nosso olhar sagrado para esse instrumento também tão sagrado? Será que a gente está cuidando? Ou a gente vai ficar esperando esse grande alarme da enfermidade chegar e nos chamar a atenção? Fazendo algumas pesquisas aí, no Google, lendo esses trabalhos de doutorado, de mestres, né, da grande ciência da medicina, a gente foi encontrando algumas informações. E dentro daquelas pesquisas ali eu achei, gente, 9 fatores para as curas radicais. Então nesses vídeos a gente fala muito disso também. Então existem pesquisas, né, muito grandes ao longo do mundo confirmando que existe possibilidade, gente, muito grande e real para a cura de doenças radicais. São 9 fatores principais. Então pensemos nós. Pessoas, às vezes pacientes em estágios terminais. Quem aqui já não ouviu falar que o médico desenganou a pessoa e a pessoa buscou e conseguiu uma cura espiritual? A gente ouve muito dizer isso. E logo mais eu vou falar de uma outra pesquisa feita também. Mas falando aí dessas curas radicais, tem esses 9 fatores. Então, assim, o que eu gostaria que vocês observassem? Se existe como a gente se curar de uma doença radical em fase terminal, imagine se a gente começar a cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa vitalidade, da nossa disposição, alimentação da mente, alimentação do meu corpo emocional. Então, como é que eu estou alimentando, né, essa minha tríade de constituição da minha individualidade? Dos 9 fatores, gente, para curas radicais, só 2 são materiais. Olha que interessante. 9 fatores, só 2 são materiais. Os outros 7 são mentais, emocionais e espirituais. E o que isso nos chama a atenção? Que realmente a nossa cura, a nossa saúde, o nosso bem-estar não está conectado diretamente ao corpo. Está também, porque a gente não pode separar. Mas ele começa na mente, na emoção, na minha própria espiritualidade. Ou seja, a minha natureza espiritual. Como todos nós somos, né? Somos espíritos manifestados na forma humana. Então nós somos espíritos. Só estamos manifestados aqui na materialidade de uma forma humana. A gente tem que trazer essa consciência. Vamos só relembrar aqui rapidinho os 9 fatores. Os únicos que são materiais são 2. A alimentação. E aí quem já não ouviu aquela frase? Você é o que você come. Você é como você come. Então a gente tem que observar como a gente está comendo, o que a gente está comendo. Isso aí é o que a gente é em constituição física. Inclusive o que a gente come fala muito das nossas tendências, quais são os meus desejos, né? Ou seja, na mente e emoção. Isso vai me levar a comer determinadas coisas. O segundo fator que também é material são as ervas. E aí na Umbanda a gente trabalha muito, gente. A gente tem que fazer um estudo muito profundo para conhecer as ervas, curar. Gente, fitoterapia, homeopatia, florais de Bach. Gente, quantos medicamentos que a gente tem que trabalham o corpo físico, dependendo da dinamização que a gente dá, né, para esses medicamentos espirituais, digamos assim, ou naturais. E aí também pode alcançar os corpos sutis, coisa que os medicamentos alopáticos da Terra ainda não conseguem fazer, mas eles são importantes. Então, alimentação e uso de ervas. Aí tem, por que as ervas são tão importantes, gente? O chazinho, às vezes um banho de ervas, às vezes está em contato com a natureza, fazer essa conexão com a natureza. Por quê, gente? A ciência espiritual, ela está gravada onde? Na natureza. Gente, todas as leis de Deus estão gravadas na natureza. E é por isso que os cientistas estudam a natureza, como as coisas reagem, se movimentam na natureza, para entender como essas leis, né, elas agem no nosso corpo, na nossa matéria, para poder então inventar os medicamentos que façam aquilo ali, que imitem aquele processo. Mas nunca é igual essa ciência espiritual, que é a verdadeira, né? E aí eu gosto de chamar ela da ciência original, né? Nós temos uma ciência que ela é secundária, mas nós temos a ciência que é original, que é o que está na natureza, gente. Boa alimentação e também na nossa farmácia interior. Bons pensamentos, boas emoções. Religiosidade bem vivenciada nos põe em contato com essa farmácia interior e com essa ciência original. E aí contato também com essas leis divinas que estão gravadas também, não só na natureza, que a gente tem mania de falar assim, né? Meio ambiente, natureza. Mas e essa natureza aqui? Meu corpo físico faz parte dessa natureza. Eu tenho que começar a ler também esse meu corpo físico. Então os 2 materiais é a alimentação e as ervas. Os outros 7
Os outros 7 fatores, eles são mentais, emocionais e espirituais. Continuando aqui o fator, gente, tomar posse sobre a sua saúde. Enquanto a gente colocar a nossa saúde na mão dos nossos caprichos, dos nossos desejos, nas nossas vontades, a gente vai acabar em dor e sofrimento, em alguma enfermidade, alguma desarmonia de saúde aí. Então eu preciso tomar posse sobre a minha saúde, ou seja, eu não vou falar que eu adoeci por causa de alguém, eu adoeci por causa do meu trabalho, eu adoeci porque eu comi determinada coisa. É até interessante, geralmente as pessoas falam muito assim, eu ouço muito isso lá em casa, né? Tem frutas, minha mãe fala assim, não come não, meu filho, porque essa fruta faz mal. Agora assim, eu não me alimento mais de carne, mas eles se alimentam, e eles falam assim, que comer carne pode antes de dormir, mas comer fruta não pode não. Por exemplo, manga não pode, porque é pesado, vai passar mal. Mas a carne pode. A carne pode. Eu falei, mãe, qual é a lógica disso, mãe? Mas realmente tem frutos que pesa, mas pesa para uns, não pesa para outros. Tem a história do pepino, pimentão, alguns temperos, alguns condimentos. Aí a gente vai avaliar, cada um conhecer o seu corpo, mas é muito interessante a gente achar que um pedaço de bife antes de dormir não faz mal, mas uma fruta faz, né? Então vamos analisar. Isso é muito do sistema de crença. E o nosso sistema de crença, ele dita muita ordem do nosso corpo físico. Aquilo que eu acredito se torna real, né? Então que a gente acredita nas coisas saudáveis. Então lá, tomar posse sobre a nossa vida. Vamos parar de terceirizar as nossas enfermidades, a desarmonia, o mal-estar. Vamos falar o seguinte, não, eu sou dono da minha vida. A partir de agora eu vou cuidar. Eu sei o que é bom, eu sei o que é mal. Se eu não sei, eu tenho que buscar, eu tenho que me conhecer. Seguir a sua intuição. Gente, nós somos seres espirituais, nós temos intuição, nós temos mentores, espíritos familiares, estão sempre nos intuindo a fazer a coisa correta. Desde pensamento, a decisões, a alimentação. Mas aí eu pergunto, a gente segue? A gente vai naquele fast food, fala assim, aí tem uma saladinha ali, porque tem um self-service do lado, tem uma saladinha. A gente olha, fast food, gordura, carne, saladinha, fast food, rapidinho, né? Então assim, às vezes também vem a intuição, olha, você não está podendo. Você tá exagerando, mas mesmo assim, não, só mais essa vez. E a gente fica só na mesma vez. Aí começa a dieta ano que vem, né? Quando virar o ano, aí começa a dieta. Aí a gente tá com 20, 23 anos, que eu acho que ninguém aqui passa de 25, e aí a gente fazendo a mesma promessa de mudar a dieta e nunca muda. Liberar emoções suprimidas. Gente, isso é importantíssimo. A gente tem medo de sentir tristeza, a gente tem medo de sentir dor, a gente tem medo de sentir solidão. E quando a gente junta o medo, já com a tristeza, com a solidão, com a dor, todas as emoções que a gente fala que é ruim, elas não são ruins. Elas também são termômetros. Mas a gente tem que aprender, gente, a sentir as nossas emoções e não reprimir, não guardar. Às vezes a gente, com tanto medo, a gente fica fugindo de sentir uma tristeza, por exemplo, mas a gente vai guardando dentro do subconsciente. Isso vai gerar uma doença a médio, curto ou longo prazo. Então vamos sentir. Eu falo para vocês assim, sinceramente, é uma coisa que a gente aprende com os guias aqui dentro, e que todos nós, pelo menos, espero que os mestres estejam fazendo, essa prática. Tive um dia estressante no trabalho, gente, quero chorar, eu sento lá na minha cama e choro. Choro, lava a alma. Aí chega um ponto que eu pego, agora chega, né? Porque se deixar dar aquela dorzinha de cotovelo, né? A gente vai indo, ai meu Deus, vontade de não parar mais de chorar. Aí a gente vai, né? Falei, não, aí dá um limite. Porque a gente tem que estar no domínio das nossas emoções, mas também não reprimir e também não ficar vivendo aquilo. Ah, eu chorei. Aí, gente, a história da dor de cotovelo, não canso de falar. Já viu as pessoas, né, quando tomam um chifre, desculpa até desse exemplo, mas vocês vão entender. Tem gente que gosta, né? Aí bota uma música triste. Aí eu falei, meu Deus, eu quero curtir essa tristeza. Se for para você sentir essa emoção, extravasar e depois seguir a vida, tentar procurar uma solução, né? Tentar ajeitar esse relacionamento, talvez não esteja tão bom, aí vale a pena. Agora, deixa eu curtir essa dor de cotovelo porque eu tomei prazer mórbido pelo sofrimento. Não, aí não, né? A gente tem que tomar prazer pelas coisas boas. Mas infelizmente a gente acaba desenvolvendo alguns prazeres que a gente chama de mórbido, não são saudáveis. Então, nada de suprimir nem de guardar as emoções. A gente precisa liberar essas emoções suprimidas. Agora, eu liberei minhas emoções suprimidas. O que eu preciso criar? Emoções positivas. Substituir, começar a buscar, né, razão de viver. A gente vai falar um pouquinho disso, buscar coisas boas para fazer, dançar, aprender a tocar um instrumento, cantar, a gente encontrar um amigo que a gente não vê, fazer encontros fraternais, ir numa religião que eu gosto de ir. Então isso traz emoções positivas, são curativas. Buscar suporte social. Não tem essa de não quero atrapalhar ninguém, quero sofrer sozinho. Gente, não tem. A gente tem amigos, a gente tem familiares, a gente tem que aprender também a abrir. Tá, não tem essa abertura com amigos, com família. Existem, né,
Médicos, terapeutas, psicanalistas, psicólogos, a gente tem que buscar amparo social. Às vezes, gente, quando está muito difícil, algumas pessoas não conseguem lidar com essa questão sozinhas. A gente tem que reconhecer os nossos limites e falar assim, não, eu preciso de ajuda. Seja lá no Celuz, conversar com guia, passar pelo trabalho do Oriente, seja numa igreja, não importa. Tem várias formas de medicinas espirituais, naturais e também as da Terra. Vamos usar. Aprofundar a sua espiritualização, porque é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Eu preciso, para eu conhecer a ciência original, a ciência espiritual, para eu entender como essas leis funcionam, para eu entender que meu corpo não é meramente uma matéria, que ele é o veículo da minha consciência, que ele tem um propósito de evolução, de tomada de consciência, que eu não tenho um corpo só para ter, que eu preciso cuidar. Isso a gente só encontra em lugares que tem alguma busca, conhecimentos espirituais para oferecer, para ofertar. Então, aprofundar a sua espiritualização. E o último aqui, ter uma boa razão para viver. Se a gente analisar, ter uma boa razão para viver, toca todos os outros fatores. Precisamos sim sempre unir a medicina interior e espiritual com a medicina da Terra. A ciência espiritual e a ciência material, elas se complementam nesse estado de evolução que a gente está. Até o momento que a gente vai chegar de evolução, que não existe mais medicina isso ou medicina aquilo, é uma medicina só. Que é a medicina da verdade, a medicina dessa ciência espiritual. Para a gente encerrar aqui. Teve uma outra pesquisa que eu fiz, e hora ou outra eu estou citando ela aqui nos nossos diálogos conscienciais, que fala o seguinte, que pessoas que têm um caminho de religiosidade ou de espiritualidade, eu não estou falando de religião. Nós sabemos, infelizmente, é triste constatar isso, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que têm religião, mas não têm espiritualidade, não têm religiosidade, é a essência. Que é a razão de eu estar numa religião. Então eu estou na Umbanda não só para dizer que eu sou umbandista. Eu estou na Umbanda porque eu quero conhecer, eu quero aprender, eu quero bem servir, né? Então eu quero me curar, as minhas limitações, as minhas fraquezas, eu quero buscar auxílio quando eu precisar também. Mas entende que tem que ter um propósito maior, não é estar na religião porque eu quero uma barganha espiritual. Ó Deus, estou aqui, viu, na religião. Então quando eu desencarnar, não Deus, estou precisando do emprego, ó, estou na religião, né? Porque às vezes existe essa barganha. Então a gente tem que estar consciente por um propósito puro, e a gente fala muito aqui no Celuz, pureza de propósito. A gente tem que ter a pureza de propósito para a gente receber todas as bênçãos que a gente merece. E aí, fazendo essa pesquisa, a gente entende que todas as pessoas que realmente têm um caminho espiritual ou de religiosidade, essas pessoas elas lidam com os problemas da vida e mesmo os problemas de saúde com mais tranquilidade. E geralmente as pessoas que têm um caminho de religiosidade ou espiritualidade, que estão tendo muita dificuldade de lidar com essas questões dos problemas diários, elas não estão conseguindo interiorizar os ensinamentos. Então a gente precisa, mesmo quando a gente vem num diálogo consciencial desse aqui, não é só ouvir e decorar, memorizar. Eu tenho que entender esse processo específico e integralizar dentro de mim, porque disso vai se tornar uma verdade para mim. Isso vai fazer parte do meu sistema de crença, e aquilo que eu falei no início, o que a gente acredita se torna a nossa verdade. Então a gente começa a entrar no eixo das leis espirituais dessa ciência original. Mas é importante que eu compreenda os ensinamentos. Não é decorar versículos da Bíblia e ficar recitando, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, ou então o que o padrinho fala aqui, ou que um guia orientou. Não é, a gente não pode só repetir, a gente tem que entender para poder fazer parte. E aí nessa pesquisa foi dito o seguinte, que as pessoas que tinham realmente essa compreensão espiritual e de religiosidade, elas lidavam muito melhor. E as outras pessoas que não tinham crença nenhuma, gente, só uma observação, né? Tem gente que não está seguindo um caminho de religião, mas é uma pessoa muito espiritualizada. Então, independe de estar numa religião para ter religiosidade ou espiritualidade. Tem muita gente que não está e é muito mais espiritualizado do que pessoas que estão dentro de centros, terreiros e igrejas. Exatamente porque uma coisa é eu viver essa verdade. Isso é muito importante. Mas essas pessoas que renegavam a religiosidade, a espiritualidade, eram céticas, descrentes, não acreditavam em Deus, não acreditavam que existe uma vida, que não existia nada depois da matéria, que a realidade delas, a vida delas era a matéria. Essas pessoas, em estágios principalmente terminais de doença, elas sofriam muito, elas entravam em desespero. Qualquer probleminha na vida já tinha muita dificuldade de lidar com esses problemas, mas quando chegava em questão de saúde, essas pessoas se perdiam. Então, assim, o momento de desencarne dessas pessoas era cercado de muito sofrimento. E uma frase que quase todos falaram é o seguinte: por que eu? Por que comigo? E não aceitavam. E por que é interessante? Por que essas pessoas estavam se sentindo tão revoltadas? Apesar de não falar de Deus, de não compreender essa força superior, elas estavam revoltadas. E falavam assim, por que comigo? Por que eu? Porque, gente,
toda a existência dessas pessoas estava assentada onde? No corpo físico. Quando o corpo físico começa a sucumbir, e sejamos sinceros aqui conosco, alguém vai viver para sempre aqui, gente? Não vai. Então a gente tem que começar a buscar essas compreensões agora. Então assim, essas pessoas quando viam que a única referência de vida, de existência era o corpo físico dela, e o corpo físico dela estava sucumbindo, elas viram que elas estavam no processo de desencarno, aí só restou o desespero. Já as outras pessoas que a consciência estava sentada num plano espiritual, num Deus superior, numa misericórdia divina, na vida depois da morte como uma verdadeira vida, essas pessoas conseguem lidar muito melhor. Essas pessoas morreram felizes? Não, gente, ninguém morre feliz. Até Chico Xavier tem uma passagem que fala, né? Não sei se vocês viram que ele estava num teco-teco, no aviãozinho, fazendo uma viagem, e aí o avião começou, turbulência, parecia que ia cair. E aí Chico Xavier começou a gritar: Emmanuel, pelo amor de Deus do céu. E aí diz que Emmanuel chegou do lado dele e chamou a atenção dele: Chico, pelo amor de Deus, né? Cadê a dignidade? Você é espírita, deu exemplo, né? E Chico falou: mas eu tenho medo de morrer igual a todo mundo, né? Chico falou. Então assim, não é questão de não ter medo nenhum, é o desconhecido, a gente tem que ter um pouco medo. E sabe o que é interessante? A gente trabalhar esse medo para ele ser um medo de prudência. E não o medo que paralisa, o medo que traumatiza, mas o medo de prudência. E o que é o medo de prudência? Caramba, eu preciso conhecer mais sobre a morte, sobre a minha natureza espiritual, sobre as leis espirituais, como é que eu desencarno. Poxa, eu já reencarnei, desencarnei tantas vezes, de novo, com medo, com pavor. Não, peraí, vou sentir o medo, mas é o medo da prudência, é o medo que vai me fazer buscar conhecimento, mas na pureza de propósito, não na barganha, porque não adianta a barganha, né? Então essas pessoas que põem o corpo físico como referência de toda a existência, gente, elas sofrem muito. Já sofrem na vida, imagina na questão de enfermidade ou até na hora do desencarno. E já as pessoas com religiosidade e espiritualidade não, elas lidam muito bem com isso. Conclusão, para a gente encerrar aqui eu vou deixar uma pergunta para vocês. Façam essa pergunta dentro desse diálogo consciencial aqui que é o propósito, gente. Se podemos realizar até mesmo curas radicais, ou seja, de doenças graves, mesmo em estados terminais, imaginem o que podemos fazer no dia a dia em nível de bem-estar físico, mental e emocional se nós cuidarmos da nossa saúde, né? Então eu queria que vocês saíssem daqui com essa fala, com esse diálogo aí consciencial dentro de vocês, tá bom? Então, gente, gratidão aí pela escuta, né? Saravá Axé, nós vamos montar aqui as macas. Vamos dar aí uns 15, 20 minutinhos de intervalo, vocês podem ficar à vontade, já a gente chama novamente.